Deusa do amor, puro encanto, cubra sua filha com o seu manto. Deus encantada, minha paixão, canto pra ti em forma de oração. Numa mata tão bonita, uma cascata encontrei, e em suas águas claras, ajoelhada me banhei. E o som de um canto lindo tomou conta do lugar. A visão que eu avistava era de Oxum Opará. Deusa do amor, puro encanto, cubra sua filha com o seu manto. Deus encantada, minha paixão. Aqui nesse terreiro é só axé. Venha de onde for, o seu temor, a sua dor. A cura é de Zambi na fé, nosso bem maior. É só axé, é só axé, é só axé. Na minha concepção, a intolerância religiosa, ela abrange todas as coisas que permeiam a violência, né? E a violência, ela é acho que o ápice dessa intolerância. E a violência, ela acontece de fato em muitos terreiros sendo arrombados, incendiados, quebrados. Pra mim sempre foi muito natural, né? Até porque como eu nasci nisso, eu não via nada de diferente. Até ir pro mundo afora e ver que não era tão comum assim, né? Eu deixei de ser convidado para festas que são primordiais, né? Na vida de qualquer ser humano, como por exemplo um batismo, uma missa de 7º dia. Isso, independente da religião, tá predominante dentro das famílias, né? Eu deixei de ser parte daquilo. Uma vez, participando de uma missa católica, eu escutei do padre dizer: todo espírito de tranca-rua dessa igreja vai embora. E eu falei, meu Deus, será que eu tenho que ir embora? Alguém aqui tem que ir embora? Porque seu tranca-ruas é uma entidade que abre os caminhos, né? Que cuida dos caminhos. Muitas bobagens que eu já ouvi falando de tudo é que é macumba, essas coisas assim, bestas, assim, que eu comecei a criar consciência disso através desses xingamentos que vinha da escola, sabe? Aí eu falei, nossa, então essa pessoa acha que eu faço maldade, sabe? Até demorei pra absorver isso, pra entender o porquê que as pessoas achavam que era ruim. Porque pra mim eu não conseguia entender, justamente porque aquilo sempre me fez muito bem e sempre me incentivou a fazer bem para os outros, e pelo contrário da maldade, que é o que eles pensavam. E eles só reforçam dentro de mim essa sensação de que a gente tá fazendo alguma coisa de errado. É uma sensação muito comum até dos meus irmãos aqui da casa, da gente não poder sair na rua com guia, da gente não poder entrar para dentro do terreiro de branco, a gente não pode deixar o portão aberto, a gente não pode, por exemplo, expressar a fé como a fé nos ensina. A gente carrega essa sensação de insegurança de que a qualquer momento a gente pode apanhar, de que a qualquer momento vai vir alguém, vai brigar com a gente. Seus incomodadores do caralho, quero ver se essa porra dessa casa é sua. Tem nem onde comer, morta, filha, dando farinha, abraçando, se deu o que na sua vida? Olha! Quer gravar? Quer gravar? Putinha de santo, fica se oferecendo pra santo. Eu tinha paz. Eu tinha paz, ele tinha paz, ele tinha paz, todo tinha paz. Essa igreja nunca me incomodou. Não faz barulho nem das 10 da manhã de domingo, nem das 20. Vocês entram na minha casa com esse batuque do caralho. Isso! Não faz 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 isso! Invadiram a minha casa! Invadiram a minha casa! E estão batendo nele! Uma lembrança, assim, que me marcou muito, que eu tinha uma amizade, assim, muito profunda com uma amiga, assim, desde pequenininha, a gente cresceu, assim, no fundamental, e aí, convivência, a mãe dela viu que eu era um bandista, e aí ela não gostou e fez com que ela se afastasse de mim. Aí eu lembro que eu chorei, que eu fiquei muito triste, não tinha entendido por quê. Aí eu falei, nossa, a minha religião, ela afeta tanto ao ponto de que alguém se afaste de mim, né?
E eu lembro que uma vizinha, eu tava passando toda de branquinho, cabeça baixa. E essa vizinha virou pra mim e falou começou a gritar: Tá com demônio, tá com demônio! Você é do candomblé, você gosta de beber sangue, você faz maldade. E eu tive que engolir tudo aquilo calada, porque eu estava dentro do período de preceito, então no preceito a gente não pode se exaltar. Mas logo depois que passou, eu conversei com ela. Eu cheguei, expliquei pra ela, falei: olha, eu sei que tudo que eu tô falando pra você não vai valer de nada, mas o que importa pra mim é o meu sentimento. Candomblé é tudo que eu sou. Então, se a senhora tem medo, se a senhora não gosta, a senhora respeita, porque o respeito é a única coisa que a gente preza. Uma vez, um primo teve um filho. Esse filho, quando nasceu, ah, quebraram uma perninha dele ali na hora do parto. Foi um parto muito difícil. Então, normalmente nos hospitais existe a liberação para visita de um sacerdote. Pode ser um padre, pode ser um pastor, seja para dar uma extrema-unção, porque a pessoa está quase morrendo, ou seja para rezar para ela ter saúde, alguma coisa assim. E nesse dia eu fui tentar me apresentar como pai de santo, pedir para subir para fazer uma oração. Vi um pastor subindo com muita facilidade e eu fui barrado no hospital. E eu fiquei mais de 1 hora para conseguir, e só consegui subir para dar um passe no menino, porque eu ameacei chamar a polícia, porque liguei para o advogado falou que eu podia chamar a polícia e o gerente que estava me pedindo ia ser preso por intolerância religiosa, né? Na teoria, o Estado é laico, porque isso é lei. Mas na prática não é isso que a gente vê. Existem uma série de benefícios para quem abre templos, igreja, sinagoga, mesquita, qualquer religião. Mas quando chega alguém que é do santo, que é do orixá, que é do candomblé, que é da umbanda, para buscar nas vias administrativas do Estado, se depara com pessoas que estão representando o Estado, mas que têm valores cristãos de preconceito, e ela começa a dificultar o caminho dessa pessoa para conseguir aquilo que toda religião tem de maneira igual. Primeiro porque é uma religião que veio dentro do sistema escravagista, né? Então esse é o primeiro ponto. Até porque eu não, é igual eu estava discutindo essa semana, levei esse ponto, né, para os meus filhos. E aí eu falei, a gente tem que tirar a ideia da intolerância e começar a enxergar como racismo. Porque intolerar é algo que você é intolerante à lactose, seu corpo te proíbe, né? Você tem algo que te proíbe. Não, a crença, a forma do outro andar, a forma do outro de vestir, ela não te abala em nada fisicamente. A gente tem relatos, por exemplo, para você entender. Uma filha minha que saiu para abrir o terreiro dela, ela tentou alugar mais de 40 imóveis, negaram para ela. Depois de mais de 40 tentativas, ela conseguiu um imóvel para poder alugar e fazer o centro dela. As igrejas não encontram esse tipo de obstáculo. E esse preconceito é um dado alarmante, mas que a gente tenta ensinar as pessoas que vêm aqui, né, desdemonizar a religião a partir da informação, né? É um trabalho que eu tenho tentado fazer. Não quer se atacar a religião, quer se atacar a rede de apoio. Porque se você destrói essa rede de apoio, por exemplo, eu sou empregada doméstica, vem uma patroa e dá um tapa na minha cara. Se eu tenho filho para sustentar e se eu estou sem rede de ajuda, eu baixo a cabeça assim. Mas se eu tenho uma rede que me apoia, quando ela dá o primeiro tapa na cara, eu dou o segundo. Acabou a graça dela. E aí, quando você tem que aceitar isso, né? Mas não foge às suas raízes e por debaixo dos panos você cultua aquilo que acredita, aquele que te impôs vai acreditar que você está fazendo algo de mal para com ele. Então, eu acredito que seja isso. Eu acho que algumas falas equivocadas dos líderes religiosos, sem fundamento, sem conhecimento, acaba reforçando e impondo dentro das pessoas esse lugar de preconceito. Para aqueles que não vivem dentro da religião, a religião ela prega o mal, e não é bem assim. Então, o conhecimento é o que a gente entrega à comunidade, né, à sociedade num todo, para que eles possam desmistificar e assim enxergar a religião como algo pessoal.
Existem algumas apostilas de igrejas evangélicas que ensinam que as nossas entidades são demônios, como o Zé Pelintra é o demônio da bebida, Maria Padilha é o demônio da prostituição, e vão atrelando valores negativos às nossas divindades, aos nossos ancestrais. Então existe um trabalho aí fora que é feito para fabricar esse preconceito. Em algumas religiões que são fundamentalistas, né, que são intolerantes. A gente não pode generalizar, porque eu mesmo me dou bem com muitos evangélicos, que respeitam a nossa religião, e também muitos católicos, mas a gente encontra ainda uma grande quantidade de pessoas intolerantes, né? De maldição, estamos aqui quebrando, né, em nome de Jesus, aquilo que foi feito aqui, amém? Quebrando aqui, assim como essa pedra está quebrando, né? Assim é a palavra de Deus, quebrando toda a maldição hereditária na sua vida, amém? Em nome de Jesus, está sendo tudo quebrado, a honra e a glória do Senhor, amém? Assim como foi quebrado também essa oferenda, em nome de Jesus. Receba a tua vitória, vem amanhã para o nosso culto, amém? Venha receber a sua bênção, a sua vitória, em nome de Jesus, amém? É bem importante todo mundo saber que o terreiro é um lugar de resistência, né? Então, para falar de Umbanda, a gente tem que se remeter um pouco à história do Brasil, porque é uma religião brasileira, diferente de outras religiões que vieram da Europa, do Oriente Médio, de outros lugares do mundo, né? Então, o Brasil é um país que foi colonizado, foi invadido e colonizado, né? No processo de invasão, houve um processo de genocídio indígena e de posse da terra. As religiões de matriz africana são, em verdade, religiões, por isso que se diz matriz africana, uma fundição de matriz africana com pensamento originário. Por exemplo, aquela clássica palavra que é indígena, capoeira. A gente tem que pensar o que é capoeira. Capoeira é um braço da religião que se defende para quê? Para criar uma arte marcial especializada para matar escravista. Nesse processo, como o europeu não conseguiu escravizar o indígena e colocar ele para trabalhar, porque o indígena conhecia muito bem a terra, então ele trouxe o africano para cá, que ele comprava já como prisioneiro de uma certa guerra que havia na África. Toda religiosidade te explica algo. E ela te religa um com o outro. Um preto olhava para o outro preto, que era de outra nação, e disse, cara, sabe o que liga a gente? O quê? Aquele mano que odeia a gente, liga nós dois. E aí eles vão se fundindo. Você tira uma pessoa de um continente onde a etnia dela, né, é totalmente aversa àquilo que nós conhecemos, foram obrigadas a viver algo que elas não conheciam para poder respirar, né, para poder comer. Então, se você quer hoje comer, dormir, você precisa aceitar algo que eu estou te impondo. Então, durante os primeiros 200 anos do período de escravidão, os negros africanos que vieram para cá eram de origem banto, da cultura Congo-Angola. Esses negros africanos cultuavam seus ancestrais, ou seja, quando os pais e os avós morriam, eles passavam a rezar para esses espíritos, entendendo que eles eram protetores da família. Isso criou um culto à ancestralidade muito bonito que já vinha da África. Mas nos últimos 150 anos do período de escravidão, antes da libertação, vieram negros de uma outra cultura Nago-Yorubá, que são os negros africanos que cultuavam os orixás. Esses negros africanos ficaram na Bahia. E os negros africanos de cultura Banto, Congo-Angola, ficavam no Rio de Janeiro. Houve um período chamado Revolta dos Malês, que foi um período de revolta de alguns negros escravizados na Bahia. Então eles desceram da Bahia para o Rio de Janeiro, refugiados. E aí há o primeiro sincretismo africano, porque os negros de cultura Nago-Yorubá, que cultuavam os orixás, se encontram aqui no Rio de Janeiro com os negros da cultura Congo-Angola, que cultuavam os espíritos ancestrais. Isso vai servir de base para fundamentar as religiões afro-brasileiras, tanto o candomblé quanto a umbanda, quanto a jurema, no Nordeste, em Pernambuco, quanto a cabula, no Espírito Santo, quanto a macumba, que vai nascer no Rio de Janeiro.
E o candomblé, para mim, é tudo. É tudo que eu sou, é tudo que eu vivo, me resgatou, não só eu, quanto toda a minha família, toda a minha comunidade, né? Eu sou órfã, né, de pai e mãe, desde que eu me entendo por gente, então o candomblé apareceu para mim com mais ou menos uns 18 anos, 19, e desde então eu fui me encantando, só que não posso entrar totalmente, só de longe. Ele me resgatou de muitas coisas ruins que eu já passei na vida, né? Hoje em dia é moda, né? As pessoas falarem sobre gatilhos, sobre você ser abandonado, sobre você não ter pai, não ter mãe. Então, eu era uma pessoa que eu não tinha raiz. Eu ficava um pouco aqui, ficava um pouco ali, e eu não sabia o que era um calor de uma família. Então, o candomblé, ele me trouxe isso. Hoje eu sei da onde eu vim, hoje eu sei para onde eu quero ir. E isso quem me ensinou foi o candomblé. A gente não lê as religiões de matriz africana como uma outra coisa, como um sistema de apoio. Então, todo aquele pessoal vai se ajudar. Então, uma rede de assistências vai se formando. Essa rede de assistências é poderosíssima? Porque essa rede é que manteve as periferias funcionando. No momento que você monta a sua espiritualidade, você vai montar a sua resistência. Ô rapaz, você não quer se sentar aqui e curtir nosso cristianismo? O cara vai dizer, não, eu prefiro dançar ali. Porque tem mais a ver comigo. Tem a ver com o meu corpo. Me sinto bem com aquelas pessoas. É uma coisa que eu sempre senti falta. É da presença desse Deus. Falam tanto desse Deus, mas cadê ele? Né? E na Umbanda eu vi ele, eu encontro com ele me toca, eu sinto ele, eu abraço ele, né? Óbvio que as entidades, os orixás, eles não são Deus, mas eles são mensageiros desse grande Criador. Eu acho que é isso que me encanta a religião. É o Deus presente, é o Deus que me escuta e é o Deus que me responde. É o Deus que quando eu preciso de uma surra, ele dá uma bronca. Quando eu preciso de um carinho, ele vem e me dá esse carinho. Quando eu tô triste, vem uma criança e faz uma piada comigo. Então é um Deus que me acolhe, é um Deus que me escuta. Acredito que quando a gente pisa num terreiro, assim, a maioria das pessoas sentem familiaridade, sabe? Se sentem em casa, acolhimento. Eu me sinto confortável em expressar o meu eu mais profundo, sem precisar esconder nada, nem sexualidade, nem nada, sabe? É isso, porque aqui a gente aceita a todos igualmente. Pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Na pedra fria, no pé do morro, dizem que mora um velho lá. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã, ele vai lhe curar. Ele é curador, ele é rezador, ele é chapanã. Se eles praticam o ódio, se eles praticam a intolerância religiosa, se eles praticam o ataque, a gente vai pela contramão, a gente vai continuar fazendo a nossa missão de assistencialismo às pessoas, a gente vai continuar fazendo a nossa função de prestar a caridade, de prestar o acolhimento, de prestar a escuta. Minha religião é meu jogo de cintura. Isso resume tudo que uma religião africana é. Cara, aqui eu tenho que brigar. Aqui não dá pra brigar. Aqui eu tenho que conversar. Aqui eu posso calar. Cara, o candomblé me ajudou muito. Tudo na minha vida é o candomblé, né? Se eu sou o que sou hoje, é graças à fé que eu tenho, né? Eu me identifico como pessoa hoje, né? Eu sou quem eu sou graças a isso. Dentro da minha comunidade, no meio da minha família, que eu tenho família hoje, por conta da religião, né? E a nossa família sempre teve muito disso. É uma família muito unida, né? Oriçada, mas que sempre apoiou um ao outro. E eu sou o que sou graças a isso.
acho que existe uma igualdade, mas existe um avanço. Eu acredito que nos dias de hoje eu consigo sim ser respeitada. Antes era muito mais difícil, mas eu acredito que cada vez mais a Umbanda está encontrando esses, não só a Umbanda, mas todas as religiões de matriz africana, está encontrando cada vez mais espaço para ser ouvido, né? A Umbanda, ela ensina a gente a não, ensina que a fé é prática, é ação, né? Então, acredito que isso que é a maior fala, é a atitude, né? O carnaval é um grande aliado, né? Porque o carnaval é uma expressão cultural africana. Então, se você reparar, todos os anos a maioria das escolas falam dos deuses e divindades africanas. Então, isso é uma maneira de introjetar informação na população, né? De tirar o preconceito, porque enquanto você assiste um desfile, você escuta uma história, né? E existem espaços de outras musicalidades africanas também, de expressões culturais. Não adianta ter medo, vergonha, porque existe um momento muito particular que é quando nós do Candomblé fechamos os nossos olhos, é um momento único e especial. Então, toda vez que você se sentir assim, pressionado, fecha os olhos e lembra que o orixá sempre vai estar do seu lado. Ok. Mas agora me fala um pouco do seu orixá. Pode você me explicar um pouco? Tá. Eu sou uma mulher de Yansan. Yansan é uma orixá ligada aos ventos, à tempestade, né, à transformação. Existem vários itãs de Yansan que relatam sobre isso, né? Ela sempre foi uma mulher que ela passou por todos os reinos, né? De Xangô, ela passou por reino de Ogum, por todos os orixás, porque ela sempre foi uma mulher muito destemida, ela sempre ela tem uma curiosidade que eu tenho muito isso, de estar aqui, aprender um pouco aqui. E Yansan, ela passou pelo reino de Ogum, então ela aprendeu ali com Ogum como que era forjar as armas, como funcionavam as coisas. E aí ela aprendeu ali com Ogum a guerrear, e aí ela aprendeu com Oxóssi como buscar, né, a fartura e dentre outras coisas. E Yansan, ela é a dona do movimento, ela é a dona de mim. Olha balé, olha bagã, olha topé, Yansan.